birra. Sim, adolescente também faz birra. A birra do adolescente, ela tem o mesmo objetivo que a birra da criança, porém os comportamentos é que são diferentes. A birra do adolescente é aquele bate-porta, joga coisa, grita, esbraveja. Isso é uma manifestação de comunicação do desconforto, da raiva, da discordância com a situação que aconteceu. Então, a gente precisa estar muito atento e ter um olhar empático em relação a esse adolescente. Gente, vamos baixar o nosso ego. A criança e o adolescente não fazem birra com o intuito de nos ferir, com o intuito de nos machucar. Eles fazem porque são comportamentos aos quais nós damos mais atenção. Qual pai e mãe aí não para tudo o que está fazendo para esbravejar com o filho que bateu a porta do quarto, que bateu a porta do armário, que jogou as coisas no chão? E quantas vezes nós paramos para enaltecer um comportamento positivo? Seja uma boa nota na escola, seja uma tarefa que foi entregue no momento adequado, seja uma atividade que foi feita corretamente em casa. Tá aí o pulo do gato. O nosso papel é muito importante na observação. O que está acontecendo? O que gerou esse comportamento? Na psicologia existem várias abordagens teóricas que mostram o porquê de muitos comportamentos. Mas nem todo mundo tem acesso a esses conhecimentos. Então nós precisamos ter uma sagacidade, sabe? Pegar o menino no pulo. A gente precisa olhar e, se não for possível identificar de forma espontânea, chama o seu filho adolescente para conversar, gente. Pode ser que ele não queira naquele momento. E aí começa o seu papel de empatia. Você precisa respeitar o momento de receptividade do seu filho. E eu vou te abrir aqui um segredinho. Essa sempre foi a minha maior dificuldade, sabe? Eu queria conversar com os meus filhos no meu momento. E sempre dava ruim. Quando eu comecei a identificar que eu precisava esperar o tempo deles para que eu pudesse conversar, entender o que está acontecendo e como eu poderia ajudar, aí, de verdade, gente, as coisas começaram a se amenizar. Eles têm ainda alguns rompantes de comportamento, porém, o que modificou foi o meu comportamento em relação ao deles, né? É a reação. Quando a gente modifica a nossa reação mediante a comportamentos de conflito, a gente consegue minimizar essas birras, esses comportamentos impetuosos, esses comportamentos explosivos dos adolescentes. A gente não pode também só colocar a culpa nos hormônios, porque isso é normal, todo adolescente faz essas coisas, porque o nosso comportamento como educador também pode desencadear esse comportamento neles. Se nós temos um comportamento muito duro, de muita cobrança, de pouca valorização, é natural que eles tenham esse tipo de comportamento. E nem sempre a gente percebe que tá tendo esse comportamento duro, muito autoritário. Lembre-se, a autoridade é fundamental dentro de casa, mas autoritarismo, não. E são coisas bem diferentes. A autoridade é o papel do pai e da mãe de exercer o seu poder dentro de casa, de determinar as ações, de apresentar os seus valores, os seus conceitos de vida para os seus filhos. Autoritarismo é impor tudo isso goela abaixo, sabe? E se a gente faz isso, nós estamos condicionando os nossos filhos a reproduzirem esse comportamento com as suas relações também. Sejam os seus filhos, seja no seu trabalho, sabe? Aquele chefe autoritário que, não tô nem aí pro que você pensa, eu que mando aqui, pronto. Possivelmente ele teve uma educação autoritária. Então a gente precisa ter muito cuidado, ao invés de julgar e ficar impondo o que a gente acredita, vamos escutar mais, vamos observar mais.
Então, nessa aula hoje, eu quero te trazer uma atividade muito importante. Eu sou apaixonada por Augusto Cury, acompanho o trabalho dele já há muitos anos, tenho vários livros dele, e um livro dele fez muita diferença para mim. Foi um livro em que ele falou muito sobre ansiedade, o mal do século e o que leva a todos esses comportamentos. É a síndrome da mente acelerada, síndrome do pensamento acelerado. A geração dos nossos filhos, que a geração milênio, que nasceu a partir dos anos 2000, eles têm uma receptividade muito grande de informações e eles têm dificuldade de processar essas informações. Então é uma geração que vive a síndrome do pensamento acelerado. Tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito com muitas informações, e você dá um Google lá e resolve. A nossa geração é diferente. Então, a gente precisa trabalhar o nosso pensamento em relação ao comportamento dos nossos filhos. E nesse livro do Augusto Cury, ele ensina uma ferramenta sensacional. É a ferramenta DCD. Primeiro, quando o seu filho tem um comportamento, você precisa duvidar que aquilo é para te ferir, é para te machucar ou para te enfrentar. Duvida mentalmente, faz um trabalho mental. Gente, não, meu filho não está fazendo isso, não. Eu duvido que ele faria isso, para me enfrentar, para me machucar. Tem um outro motivo aí. Segundo, é criticar esse pensamento. Gente, não faz sentido isso que ele está fazendo com o objetivo de me ferir, com o objetivo de me enfrentar. E o terceiro ponto é determinar uma ação. Quer saber? Eu vou sentar com meu filho, vou conversar, nós vamos alinhar essa situação e tudo vai se tranquilizar. Essa ferramenta, ela é transformadora. Eu passei a aplicar na minha vida, eu direciono essa ferramenta para todos os meus clientes e faz muita diferença na nossa forma de nos posicionarmos, sabe? Como nós reagimos ao comportamento conflituoso dos nossos filhos, seja durante uma birra, seja durante um processo depressivo, porque muitas vezes o adolescente ele se sente culpado por sentir aquilo que ele está sentindo. E quando ele tem o apoio do pai, da mãe, quando ele tem esse acolhimento, ele se sente mais forte para vencer e superar todas essas dificuldades.